Graça e paz a todos. Está começando mais um programa que tem edificado vidas, assim como tem edificado a minha vida também. Está no ar aqui pela TV Pro Music TV. Esse programa ao vivo hoje, entendeu? Exclusivamente para você enviar sua pergunta, para você interagir com a gente nesta aula que eu creio que vai ser proveitosa para a sua vida. Hoje temos um tema muito importante, um tema que fala sobre Jesus. E um tema, quando fala sobre Jesus, a gente tem que tratar de um modo específico sobre cruz, sobre sacrifício. E hoje a aula tem como tema Jesus, o holocausto perfeito. Assunto de suma importância, porque às vezes temos até dúvidas sobre o que era o holocausto no Antigo Testamento, é necessário o holocausto no Novo Testamento? E como de costume, sem perca de tempo, a gente vai ler aqui o texto áureo, que vai elucidar um pouco sobre o nosso foco da nossa aula, que diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aqui só para deixar bem claro, oblação significa oferta. Então vamos ler de novo já traduzindo essa palavra. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Hebreus capítulo 10, versículo de número também 10. A nossa verdade prática, os holocaustos da antiga aliança eram transitórios, ou seja, passageiros e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Lembrando você que temos também o objetivo geral da lição e os objetivos específicos, que são 3. E hoje temos aqui o nosso convidado, pastor e escritor Eliseu Felipe, que vai estar colaborando com a gente aqui com um pouco do seu conhecimento, e eu creio que vai ser bênção na sua vida. Paz do Senhor, pastor Eliseu. Pai do Senhor, Leonardo, Deus abençoe. Pai do Senhor, todos que estão nos ouvindo agora, Amém. nos vendo. Deus possa abençoar e que a gente possa aprender um pouco da palavra do Senhor, que é muito interessante o tema, sacrifício de Jesus, ou o holocausto de Jesus, o Com holocausto certeza. perfeito de Jesus. Então, eu creio que vai ser de suma importância, Vai ser bênção. de grande aprendizado para nós, né? Graças a Deus, é bênção. E temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra em Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que fala sobre holocausto. É importante você ler juntamente com seus alunos para dar uma noção, um entendimento acerca desse assunto, desse aspecto. A gente pode aqui entender que a definição de holocausto vem de uma palavra, de um termo, vocábulo hebraico, que significa olá, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. Eu queria, já sem perca de tempo, passar para o pastor Eliseu para ele falar um pouco sobre o holocausto no Antigo Testamento. Amém. Não tem como falar do holocausto sem falar também de sacrifício, porque Verdade. as duas coisas estão ligadas. Já vista que o holocausto é um, sacrifício é outro. Sacrifício, para simplificar, sacrifício é uma palavra generalizada em que inclui vários tipos de sacrifício. Por exemplo, o povo de Israel era um povo politeísta, acabaram adorando outros deuses. E adorar um único Deus monoteísta, um único Deus, era um tipo de sacrifício. Eu vou sacrificar os meus desejos, as minhas vontades em prol de um objetivo. Isso é um tipo de sacrifício. E um dos sacrifícios era o holocausto. O holocausto era, propriamente dito, queima de animal, você sacrificar um animal em prol de alguma coisa, no caso dos pecados do povo. E no livro de Levítico, é um livro bem legislativo, que traz todos os tipos de leis e as formas que ela poderia ser aceita, ou quando alguém infligisse uma lei, a forma que Deus poderia perdoar devido àquela infração, né? Infração cometida por aquela pessoa. Vamos simplificar as palavras aqui. Isso. E tinha dois tipos de sacrifício em Levítico. No Levítico capítulo 5, a partir do verso 1, se você pegar a sua Bíblia e ler lá, você vai perceber, atentamente você percebe que os dois tipos de sacrifício estão bem específicos ali. O primeiro é o sacrifício individual e o sacrifício coletivo. Ou seja, quando alguém
pecava, uma pessoa individualmente pecava, ele tinha por obrigação de pegar um animal e levar ao sacerdote, o sacerdote oferecia a Deus para que Deus perdoasse o pecado daquela pessoa individualmente. E tinha o pecado, o sacrifício holocausto coletivo, que era para Deus perdoar toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel. Era um sacrifício coletivo. E o livro de Levítico ele vem tratando bem isso aí, ilustrando essa verdade bíblica. No capítulo 9, verso 9, 3, Levítico fala do sacrifício coletivo. Capítulo 9, verso 3, ele fala do sacrifício coletivo. E o capítulo 5, do sacrifício individual, das pessoas quando pecavam, iam até o sacerdote e oferecia. A palavra hebraica já foi definida aqui para o termo holocausto. Isso. E no grego o holocausto é todo calço queimado, todo queimado. No caso era o animal que era pego, ele era morto, né? Tirava as partes deles, como por exemplo o sangue, aspergia em alguma coisa na bacia e tal, para oferecer em sacrifício ao Senhor, porque a Bíblia diz que a vida está no sangue e a vida pertence a Deus. Se pertence a Deus, então logo o sangue tinha que ser devolvido para Deus, porque ele era o dono da vida. E tinha a carcaça, e essa carcaça do animal que era morto, que era oferecido, estava sendo oferecido em holocausto, ele era queimado. Ele levava para como se fosse um tipo de uma fogueira, e lá o sacerdote queimava aquele animal para que Deus perdoasse o pecado daquele homem ou daquela congregação, do povo de Israel. E é algo bem interessante, porque Deus exigiu o holocausto a partir de um ato humano, porque até então, quando Deus fez Adão, não tinha holocausto, porque Adão não sabia o que era dor de cabeça, Adão não sabia o que era febre, Adão não sabia o que era dor de dente. Adão foi feito perfeito, até o dia que ele comeu do fruto proibido, ao qual Deus ordenou para ele não comer, e a partir daí veio todos esses males. E vendo Deus isso, ele percebeu que ele teria que recuperar aquilo que ele criou, porque ele criou Adão perfeito. Tanto é que ele deu a Adão a incumbência ou a obrigação de ele colocar o nome nos animais, nas plantas e tudo que Adão chamava assim era feito. Então Adão nasceu perfeitamente perfeito diante de Deus, até o dia que ele comeu da árvore proibida, e aí começou o plano de resgatar a sua criação. E nesses planos havia uma condição, e essa condição era você sacrificar alguma coisa que era para perdoar o pecado, porque o pecado diante de Deus, os erros, as falhas diante de Deus é abominação. Deus não aceita devido à sua lei moral que está dentro do homem, no sopro. Gênesis 2:7 diz a Bíblia que Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então eu penso que aquele sopro não foi um sopro qualquer. Aquele sopro tinha alguma coisa ali, porque a partir daquele sopro o homem passou a ser um ser vivente. Então eu entendo que aquele sopro só foi escrito nos 10 mandamentos, que foi no capítulo 20 do livro do Êxodo. Diz: não matarás, não roubarás, e por aí vai. Ali veio a lei morais de Deus que está dentro do homem. Por quê? Porque quando alguém mata, mesmo que ele não tenha ido à escola, mesmo que o professor não tenha falado para ele, mas quando mata, ele vai e se esconde. Ora, se escondeu-se, é porque ele tinha medo de alguma coisa, sabia que ele fez algo de errado. E apareceu algo importante aí também, a culpa. A culpa é algo assim que, geralmente o pecado, o holocausto era feito o quê? Ou seja, para cobrir aquela culpa. Ou seja, você lembrava do pecado que você tinha cometido. E uma culpa que chama atenção é que muitos de nós, quando vai pregar a palavra de Deus, a gente pega e fala, qual foi a pessoa que Adão culpou? Quem Adão culpou quando ele foi comeu do fruto proibido? Muitos falam, ele culpou a mulher. Só que tem algo aqui que a gente pode extrair do texto de Gênesis, que ele culpou a Deus. Ele falou, foi a mulher que tu me deste. Então a culpa não foi só a mulher, ele culpou a criação de Deus, ou seja, foi a mulher que tu me deste.
Então, a partir daí, o que acontece? Deus fez o quê? O primeiro sacrifício. Ele sacrificou um animal, porque a Bíblia nos fala aqui, ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez Deus túnicas de peles, automaticamente vestimentas de pele, ou seja, um animal inocente teve que ser sacrificado para cobrir um pecado. E eu gostaria aqui de passar para o pastor Eliseu Felipe para falar um pouco. A gente está falando aqui rapidamente de os holocaustos do Antigo Testamento e o holocausto, o sacrifício de Abraão. O sacrifício de Abraão era foi pedido para Deus, ordenado por Deus. O sacrifício aí a gente percebe que é um sacrifício diferenciado do que ele já estava acostumado, porque é um sacrifício humano. Então, não é que Deus exige sacrifício humano, ou alguém pega um holocausto humano. Sacrifício sim, holocausto não. Então Deus agora pega Abraão e pede para ele oferecer em holocausto seu filho, seu único filho que ele tinha esperado durante 90 anos, 100 anos, para Deus dar aquele filho. E depois que Deus dá aquele filho, agora pede para Abraão oferecer em holocausto, o pior de todos, porque era matar, queimar. Tanto é que a gente percebe que eles levaram lenha, eles fizeram aquela fogueira, o lugar preparado para colocar o animal em cima, ou o objeto que seria sacrificado, e levou tudo preparado para o quê? Para atacar fogo, matar o seu filho. Era um holocausto. E Deus pega a prova da Abraão. A Bíblia diz que Deus não exigiu um sacrifício humano. Ele foi provar a Abraão. É diferente, porque a finalidade de Deus não era que deixasse que Abraão matasse seu filho, porque ele proíbe qualquer tipo de sacrifício, de holocausto humano. Verdade. Hoje, eu vou até dar um exemplo aqui. Nos noticiários, alguns noticiários que nós ouvimos nas mídias, nas redes de comunicação, que alguns oferecem seus sacrifícios, vida humana, mata fulano de tal, vou matar em prol de alguma coisa, o sacrifício humano. Isso aí Deus abomina. A palavra abominação é o que? É insuportável. Eu não aceito. Eu não concordo. É algo insuportável diante de Deus. Então Deus não aceita o sacrifício humano. A gente quer deixar claro aqui que o sacrifício humano ele é proibido, expressamente proibido por Deus. Num caso diferenciado de Abraão, foi uma prova, Deus provando a fé de Abraão, até o quanto Abraão amava a Deus. Até o quanto Abraão seria capaz de oferecer para Deus. Glória ao nome de Jesus. E tem algo importante também aí, ó. Se a gente for analisar aqui no versículo 3, no capítulo 22 de Gênesis, ó, fala assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar de onde lhe dissera. E ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, ó, essa parte que é importante, ó. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ó uma referência que já está apontando para Jesus. O sacrifício, nesse caso, era Isaque. E foi colocado a lenha, ou seja, a madeira, o madeiro, sobre o sacrifício. Ou seja, e foi conduzido, ou seja, ele mesmo levou sobre si a madeira que ia preparar o sacrifício. E se a gente for trazer para Jesus, foi o que aconteceu com Jesus. Ele mesmo levou a sua própria cruz até o local onde ia ser sacrificado. Então, assim, o pastor foi feliz nas suas palavras, que é um sacrifício, ou seja, Deus estava provando Abraão e mostrando que seria ineficaz esse sacrifício, porque não adianta morrer pelo pecado de um. Deus já tinha o projeto de enviar Jesus para morrer pelo pecado de todos. Então todos nós temos a chance de salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Gostaria já de agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo pela TV Pro Music. Aqui, ó, está Michele Almeida, Patrícia Silva, Cauã Ferreira, o presbítero Roneir de Oliveira também está nos acompanhando, nos assistindo. E ele até colocou aqui, ó, para que todo o holocausto fosse aceito, o altar deveria estar preparado ou consertado, senão Deus não aceitaria.
Tainá Emily também está nos acompanhando, Camila Almeida, Eva Silva, Raquel Ribeiro. Paz do Senhor para todos, sintam-se em casa, participem, traz as suas experiências, pode comentar que estamos aqui para participar juntamente com você. E o que o presbítero Vanei falou é o que acontecia, né? Ou seja, foi estabelecido o Levítico, ou seja, o culto levítico, com a finalidade do quê? Do holocausto, do sacrifício, limpar o pecado mesmo que temporariamente, para a pessoa entender que todo pecado tem uma consequência e tinha que ser esquecido aquele pecado, mas ou seja, o sacrifício era fazer o quê? Só lembrava o pecador do seu pecado, mas era ineficaz. E eu gostaria de perguntar aqui para o pastor Eliseu, a respeito do sacrifício de Cristo. Qual foi a finalidade do sacrifício, ou seja, o holocausto perfeito de Jesus Cristo? A Bíblia diz que Deus, em sua expressão lá para o povo de Israel, disse: eu estou farto, eu não suporto mais os sacrifícios de vocês, os holocaustos de vocês, de que nada serve. Por quê? Porque o povo oferecia o sacrifício, o holocausto, mas continuava no mesmo erro. Quando era o dia de oferecer o holocausto, o povo se entregava para Deus. E depois que passava aquele dia, continuava fazendo as suas mesmas práticas. E algumas delas eram até piores do que a primeira. E aí foi quando Deus olha para o povo de Israel, para a nação de Israel, e diz que estava farto daqueles holocaustos, sacrifícios que não valia de nada, sem valor algum. Foi quando veio Hebreus, o escritor aos Hebreus, do capítulo 10, e diz que viria um outro sacrifício, um outro holocausto, mais perfeito do que o primeiro, que valeria perpetuamente, o único sacrifício que valeria perpetuamente. E esse sacrifício perpetuamente, ele abrangeria toda a humanidade, toda a humanidade. Eu tenho algo bem interessante aqui, como a gente somos estudantes da Bíblia, somos curiosos com a palavra do Senhor. Aí eu fiquei pensando essa semana, aqueles que nasceram desde Adão até quando Jesus veio, não conheceram a Jesus, não conheceram a Jesus. E como que ficaria a justiça de Jesus, Jesus justo, para com aqueles que não aceitavam a Ele, não viram o holocausto dele? Porque a Bíblia diz que o holocausto de Jesus abrange toda a humanidade. Se abrange toda a humanidade, logo ela tem que pegar desde Adão até a era presente. Porque senão o holocausto dele não abrangeria toda a humanidade. E aí eu fiquei pensando, foi uma intriga comigo aqui com Deus, conversando com Deus acerca disso aí. Como que o sacrifício, o holocausto de Jesus é perpétuo, que valeria para toda a humanidade, sendo que alguns não aceitaram a Jesus porque não conheceram a Jesus. Tanto é que uma das palavras de Jesus foi que se Sodoma e Gomorra, umas das cidades que foram destruídas, e não conheceram a Jesus, se tivesse conhecido a isso, palavra de Jesus, se tivesse conhecido, muito seria poupado, teria crido. Teria crido. Ele trazendo para uma atualidade, para a atualidade do mundo que ele estava vivendo lá, que muitos viram e não estavam crendo. E ele deu exemplo: Sodoma e Gomorra não me viu, mas muitos que estiveram ali, se tivessem me visto, tinha crido. Mas como que Jesus falava isso? Porque na sua onisciência, ele usa os atributos dele: onisciência, onipresença e onipotência. Então, onisciência, ele sabe todas as coisas. Onipresença está em todo lugar. Se ele sabe todas as coisas, então ele usou a sua onisciência para dizer: olha, ali eu sei quem me aceitaria. Então eu entendo que o holocausto de Jesus para toda a humanidade, para aqueles que não viram a Jesus, isso aí é algumas perguntas que eram feitas para nós quando nós estamos ministrando uma aula de alguns alunos. E se Jesus, como é que Jesus vai colocar o seu holocausto, o seu sacrifício perfeito para toda a humanidade, para aquelas pessoas que não conheceram a Ele? Para ser perfeito, teria que valer para eles também. Então aí, Jesus vai julgar conforme a sua onisciência. A sua onisciência, que Ele sabe todas as coisas. Então logo, vamos lá para o juízo final agora, Jesus vai julgar conforme a sua onisciência. Ele sabe certamente quem aceitaria Ele e quem não aceitaria. Então o holocausto dele aí
para desde Adão até o dia que ele veio à Terra, então ele vai usar sua onisciência para fazer valer o seu holocausto para aqueles que não conheceram a Jesus. Glória ao nome dele. E para os nossos dias, o holocausto não precisa nem da gente pegar e colocar a onisciência de Deus, só a palavra do Senhor já é suficiente para nós entendermos o propósito de Jesus. Devemos fazer menção também da cruz, ou seja, sempre quando a gente tiver em dificuldade, fraqueza espiritual, emocional, se olharmos para a cruz, a gente vai ver que Jesus não nos desistiu em nenhum momento. Ele foi como Deus, 100% homem, morreu pela gente, para que a gente pudesse estar aqui. Só que assim, como o pastor falou a respeito de o Antigo Testamento, tinha a ciência de Jesus, tinha profetas, tinha patriarcas. Quando Adão pecou, Deus já tinha providenciado. Se você ler em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai ver que tudo está sobre a ciência de Deus. Ou seja, nada foge do conhecimento de Deus. Deus está sob o controle de todas as coisas. Em Abraão também foi falado o quê? A respeito de que tudo já apontava para o sacrifício de Cristo. Levítico, da mesma forma, o sacrifício apontando que era necessário, e os profetas foram fazendo menção de que era necessário um sacrifício verdadeiro. E a gente trazendo menção sobre isso, a gente pode falar aqui sobre Isaías 53. Sabemos que Jesus existia, ia vir a existir. O povo sabia que Jesus ia vir a existir, mas como? Através das profecias, através dos profetas. E tinha um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus e já tinha profetizado acerca do sacrifício. Profetizou sobre Jesus, profetizou sobre o sacrifício e profetizou sobre a vinda dele. E algo importante aqui que a gente vai ler aqui, ó, em Isaías capítulo 53, do seu versículo 4 ao 7. Presta atenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui um versículo importante para a gente aqui já encerrar essa parte. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui Isaías já está comparando Jesus, o sacrifício de Jesus com o sacrifício. Ele está mostrando, ó, sabe esse sacrifício que é feito aqui do cordeiro para apagar, mesmo que seja temporariamente esse pecado, virá Jesus Cristo, o Nazareno. E ele ainda faz, coloca o nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco, ou seja, é a expressão de que Deus seria com a humanidade através do Filho dele, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna através do sacrifício. Então, Isaías já está mostrando como que seria a vinda do Messias, o nome do Messias, que viria de uma virgem, que sofreria dores de cruz, ou seja, seria sacrificado. E depois a glória futura que ele teria. Hoje está assentado à destra de Deus. Então é importante a gente entender. Eu gostaria que o pastor Eliseu Felipe falasse mais acerca do livro de Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10. O versículo 9 do capítulo 10 dos Hebreus, ele deixa bem claro aqui que mais perfeito ia substituir um outro que foi imperfeito, que foi incapaz de ser eficaz nos erros, nas falhas da humanidade, de recuperar aquilo que Deus estava querendo, que era o homem. O versículo 9 diz assim: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto, o primeiro sacrifício de Israel, para estabelecer o segundo, ou seja, o segundo, Jesus, cruz. E o versículo 10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, ou seja, pelo holocausto de Jesus, pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus.
na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. Alguns perguntas também, perguntas frequentes são que, por exemplo, nós tivemos uma pergunta agora e eu vou ter a liberdade de responder aqui de um dos nossos ouvintes aqui. Perguntou: quando Jesus veio à Terra se humanizar, ele veio já com seus atributos? Foi o pastor Alisson Dantas, então, que está nos assistindo. A paz do Senhor, pastor Alisson Dantas. Feliz pela sua participação aqui também. O pastor vai responder essa pergunta. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele veio para tomar uma forma humana, mas nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Algumas passagens dos evangelhos, dos 4 evangelhos que são escritos segundo Mateus, Lucas, Marcos e João, ele vem expressando bem. Algumas dessas passagens, Jesus usa os seus atributos. Por exemplo, tem uma hora lá que ele fala para a mulher samaritana lá, e como que ele saberia daquela vida dela, se ele não usasse a sua soberania, os seus atributos, a sua onisciência? Como que ele saberia? Então, logo, algumas vezes Jesus usou sim os seus atributos divinos. Jesus usou. Porém, ele foi 100% homem e 100% Deus. Pela limitação do corpo humano que ele estava, então, os seus atributos ele era limitado. Ele não era totalmente exposto, porque ele estava no corpo humano. E o corpo humano, ele limitava Jesus a fazer algumas coisas. Porém, ele nunca deixou de ser Deus. Ele veio com seus atributos, sim. Ele mostrou a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Inclusive, Pedro, quando foram pegar Jesus, para Jesus ser crucificado, quando Judas entregou Jesus, os soldados foram até Jesus. E quando chegaram até Jesus, Pedro pegou a espada e foi enfrentar eles, né? Aí Jesus falou assim: olha, Pedro, fica quieto, porque se eu quisesse, eu daria ordem a anjos e esses soldados cairiam na mesma hora. Inclusive, uns, quando vieram perguntar a Jesus: quem é Jesus? Aí Jesus perguntou: quem buscais? Jesus, sou eu. Aí eles caíram. Assim foi umas 2 ou 3 vezes que eles vieram prender Jesus, perguntaram quem era Jesus, Jesus disse: sou eu. E na mesma hora que ele dizia sou eu, eles caíram por terra. Então Jesus nunca deixou de ser Deus e os seus atributos estavam com ele sim, porém ele era limitado porque ele estava no corpo humano. E o livro de Hebreus aqui, no versículo 9 e 10, ele deixa bem claro que o sacrifício de Jesus, o holocausto de Jesus, seria suficiente ou ficaria em lugar do primeiro, porque o primeiro é ineficaz. O povo fazia o holocausto, fazia o sacrifício e continuava pecando, e às vezes piores do que fazia a primeira vez. Até uma hora que Deus pegou, já profetizando da boca de Deus, que viria e esse sacrifício valeria perpetuamente. Tanto é que hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, pelo holocausto de Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário. Eu quero chamar também a atenção, eu dei 2 tipos de sacrifício, que era o sacrifício individual e o sacrifício coletivo, que era de toda a congregação, de toda a igreja. E tinha um sacrifício também, era de ação de graça. Quando Deus dava uma bênção para alguém, aí eles iam pegar um animal e tal, e levava para o sacerdote como uma oferta de ação de graça. Isso aí você vai encontrar em Levítico, capítulo 7, verso 11 e 12. Você vai encontrar o sacrifício de ação de graça. Hoje nós temos esse costume, algumas pessoas, algumas igrejas, eu, por exemplo, tenho esse costume também de dar ação de graça quando você recebe alguma bênção do Senhor, uma bênção que você almejava muito. Tem aquelas bênçãos que é do dia a dia, isso faz parte, mas tem aquela que, por exemplo, alguém estava vivendo de aluguel há muitos anos, comprou sua casa, então essa alegria é inevitável na nossa vida. Então essa pessoa acha por bem que eu devo fazer um culto de ação de graça. Alguns falam: não, eu vou fazer um bolo, então eu vou chamar o pastor, um refrigerante, para a gente, é como se fosse uma confraternização, mas dando ação de graças a Deus, porque o benefício veio da cruz.
Glória ao nome de Jesus. Então, Levítico 7:11 vai expressar também esse sacrifício de ação de graça. Esse sacrifício já não seria um sacrifício tão sacrifício assim, né? Porque você está agradecendo, você está ofertando o que você recebeu. Uma forma e, assim, de gratidão. Lembrando também, pastor Alisson Dantas, vocês que tiverem uma observação para fazer, de um conhecimento que você tenha também, aqui o espaço está aberto para você, porque aqui é uma classe. Estamos aqui ao vivo justamente para isso, para você participar, você deixar o seu comentário, você trazer um conhecimento seu também, porque aqui, além da gente ensinar, a gente aprende também. Estamos todos no mesmo objetivo de aprender e falar sobre Jesus. E assim, uma coisa que eu queria trazer aqui também. Existe uma diferença entre culpa, né, remorso e arrependimento. Ou seja, remorso e arrependimento. Ou seja, remorso foi o que Judas sentiu por ter traído Jesus. Só que não houve arrependimento. Geralmente, os sacrifícios, os holocaustos que era feito no Antigo Testamento era o quê? Para aliviar uma culpa. Então as pessoas tinham aquele remorso, ou seja, se arrependia em termos, né? Ou seja, temporariamente, ou seja, tinha aquela, né? Se sentiam culpados, mas não mudava, não tinha mudança. Então, era exigido para a pessoa lembrar que era necessário estar santificado e separado para servir ao Deus vivo, Deus poderoso. E se a gente for entender hoje, os dias de hoje, o que temos vivido? Temos vivido o quê? Um remorso ou um arrependimento? Viemos para Jesus porque nos sentimos culpados ou viemos para Jesus porque estamos arrependidos e queremos o perdão dele e seguir ele em espírito e em verdade? Ser adorador verdadeiro, porque aqueles que convém que adorem ele, adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria que o pastor falasse sobre isso também, sobre o remorso e sobre a culpa. Eu vou dar sobre o perdão, né? Eu vou dar duas definições para remorso e arrependimento. Remorso é medo das consequências do erro cometido. Arrependimento é mudança de hábito, mudança de direção, mudança de vida. Por exemplo, algumas pessoas, quando roubam e quando elas são pegas pela polícia, começam a chorar. É verdade. Mas o choro não é de arrependimento, é de remorso, porque sabe as consequências que vai ter daí para frente. Tanto é que umas depois que, não estou generalizando, tanto é quando umas fazem isso, depois que sai, comete o mesmo erro. Então aquela pessoa não se arrependeu, ele estava com remorso, estava com medo da pena que ia sofrer. Agora, arrependimento é eu deixar de fazer. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia, não faço mais. Mudança de hábito, mudança de direção. Então há uma diferença de arrependimento e de remorso. Na igreja, nós cristãos, nós encontramos muito isso, porque algumas pessoas pecam, primeiro elas não procuram o seu pastor para confessar o erro, e quando é descoberto aquele erro, aí o que faz? Alguns choram, alguns se lamentam, mas um choro de remorso, porque sabe que vai sofrer uma disciplina, que algumas pessoas vão ter acesso a essas informações e começam a fazer um choro de remorso. Mas logo que passa aquele momento, aí começa a praticar a mesma coisa. Já o arrependimento não, é uma pessoa que cometeu uma falha, que somos sujeitos a isso mesmo, comete uma falha e começa a chorar um choro de arrependimento, porque foi um momento de fraqueza ali, mas que não provém de dentro dele, ele não queria, na verdade, ele não queria fazer aquilo, mas naquele momento lá de fraqueza, acabou cedendo àquela tentação. Então uma pessoa dessa, e depois que acontece isso, ele nunca mais volta a fazer a mesma coisa. Então uma pessoa dessa, ela se arrependeu, ela mudou de direção, ela mudou de hábito. Pecado, lembrando que pecado, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não, Então assim, mas eu me arrependi, mas eu deixo de ser pecador porque eu me arrependi? Não, você deixou aquela prática, você não faz mais aquilo porque houve arrependimento, então aquela prática, só que pecado é infinito, várias vezes a gente é acometido por circunstâncias que a gente vê que somos pecadores, porque a gente precisa de Jesus, mas
observou o pecado, houve arrependimento, deixou de fazer, Jesus perdoou e automaticamente não é necessário mais sacrifício para você confessar aquele pecado. Lembrando aqui, ó, o Cauã Ferreira colocou: quantos anos tinha Isaac no ano do sacrifício? Quantos anos tinha Isaac? Isso, no ano do sacrifício. A idade exata não é revelada. Mas em média cerca de 17 a 18 anos, já era um jovem. Já era um moço. Eu não lembro, eu não sei se está escrito isso na Bíblia, a idade dele ali naquele texto. Pode ter outras referências, foge da memória agora a idade exata, mas era cerca de 17 a 18 anos de idade, Isaac. Tem gente que prega, às vezes fala que era uma criança. Não Era uma criança, era um não. moço. Tanto é que a Bíblia fala moço, rapaz, e algumas outras traduções. Assim também, o Hamilton colocou aqui da Promessa TV: pastor, Oséias disse: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6,6. Como que fica? Então, Oséias, quando ele está falando isso, deixa eu ler aqui de novo. Porque eu quero a misericórdia. O nome, a palavra misericórdia é pena, dó. Graça é um favor imerecido. Nós estamos vivendo um período da graça. A época do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, ele é feito de rituais. Era rituais. Eu mato um animal, eu mato uma ovelha. Isso aí era para toda a família. E aquela família, a Bíblia é tão linda, é tão fantástica a palavra do Senhor, que Deus colocou assim: olha, aquela família que era mais rica, leva um animal, leva um boi. Aquela que não era tão rica assim, leva um cabrito. Aquela que não era tão, leva um pombo. Aí vem até flor de farinha, que era uma forma de trigo, de fazer pão. Né? E aquela que não tinha nada, aquela pobre mesmo. Aí Deus pega, deixa a ordenança: vá nos seus vizinhos, pegue alguma coisa, mas traga. Então todos eles não deixaram de fazer o sacrifício. Todos eles tinham por obrigação. Mesmo os que não tinham nada, ia nos seus vizinhos, pegavam, mas tinha que oferecer alguma coisa. Verdade. E hoje, o povo de Israel, eles são mais patriotas, mais amigos dos seus irmãos, do que nos dias atuais que nós encontramos. Para nós entendemos assim: eu vou no vizinho lá, vou pedir 10 reais para ele para dar de oferta ao Senhor, ele não vai me dar. Esse é o dia que nós vivemos. Mas para o povo de Israel não. Se ele fosse pedir, se fosse para Deus, ele dava tudo que ele tinha pedido ali. Tudo que eles pediam, ele dava. Os judeus até hoje, se você for pedir uma oferta, eu quero tanto para tomar um café, ele não te dá. Agora, se você fala assim: eu quero R$1.000 para investir na igreja, ele te dá. Porque ele sabe que de Deus vai ter o retorno e do homem não. Quando Oséias falou: eu quero a tua misericórdia e não o sacrifício, Oséias estava falando, eu vou expressar bem o que Oséias estava querendo dizer, na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 16. Diz assim: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e a escreverei em seu entendimento e acrescentarei, te dá algo a mais. Porque antes as leis de Israel eram escritas na tábua, 10 mandamentos, eles iam por ali. Ou aquilo que o sacerdote falava, ou que o profeta falava. Aqui Deus está dizendo assim que já não vai haver mais tábua. Agora eu vou colocar dentro do seu coração. Quando Oséias diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, Oséias não está deixando um com mais valor do que o outro. Ele está dizendo assim: primeiro um, porque o outro eu faço e continuo fazendo na sua condição humana. Eu ofereço sacrifício, mas continuo com os mesmos desejos, as mesmas vontades. Então eu quero a tua misericórdia, porque se eu fizer com a tua misericórdia, eu terei perdão e oportunidade de recomeçar. E se fosse resumir em uma palavra, o que ele está querendo dizer, Oséias, aqui, porque eu quero a misericórdia. Ele está querendo dizer: eu necessito da graça.
Ou seja, ele já via que era necessária a graça. Então, ou seja, se fosse resumir uma palavra, eu necessito da graça. E automaticamente você recebendo a graça imerecida, que é o favor imerecido, você conhece mais sobre Jesus e conhecendo mais sobre Jesus, você recebe o que você precisa, mas você também tem que ofertar o que você precisa. Agora, uma coisa que eu queria fazer aqui, dar um exemplo para vocês. Você tem coragem de pegar um estranho que está passando na rua e pedir um dinheiro emprestado? Ninguém tem coragem. Por quê? Você vai alegar o quê? Eu não conheço ele. Ah, eu preciso de um dinheiro emprestado. Vou pedir para esse primeiro que passar na rua. Você não vai pedir por quê? Você não conhece. Você não tem intimidade. E hoje temos visto nas igrejas de hoje, as igrejas atuais, pessoas pedindo coisas para uma pessoa que eles não conhecem. Ou seja, eles estão chegando até Jesus porque ouviram falar de Jesus, mas automaticamente não conhecem Jesus. Pedem coisas sem conhecer para quem está pedindo. Então, se a gente for entender sobre o que foi falado sobre a ação de graças, ou seja, uma oferta pelo que você recebeu, se a gente for analisar o que temos ofertado a favor, para Deus, a favor do que Jesus fez por nós, pela gente. Então, assim, automaticamente você não pede algo para quem você não conhece. Então, hoje devemos ter a consciência que para pedir algo para Jesus, ou seja, mencionar o nome de Jesus para solicitar algo, a gente tem que conhecer. Será que conhecemos Jesus? Ou seja, hoje está sendo falado aqui sobre o sacrifício, o holocausto perfeito de Jesus Cristo. Será que temos a consciência quando a gente vai falar sobre esse assunto? Será que temos damos aquela importância, a verdadeira importância que deve ser dada? Ou seja, quando fala sobre Jesus, não precisa. Quando você vai entregar um folheto na rua, vai evangelizar alguém, Jesus me ama. Quando você vai falar, Jesus te ama, eu também. Então, ou seja, a pessoa sempre ironiza isso, porque sabe que Jesus ama, mas não conhece. Então, o que devemos fazer? Conhecer mais sobre Jesus, que nem eu sempre falo. Prego a palavra de Deus, pastor Eliseu prega a palavra de Deus. Sabemos tudo? Não sabemos absolutamente nada, porque a palavra de Deus é ampla, é maravilhosa, é um jornal que todo dia quando você abre tem uma notícia fresquinha, quentinha. Então temos que aprender a cada dia. Não existe melhor, não existe pior, somos todos servo. Jesus veio como servo. E por que queremos ser acima de servos? Somos servos, estamos aqui na incumbência, na finalidade de servir a Deus juntamente com você na escola bíblica dominical. Lembrando também que o pastor Eliseu é escritor de livros, o pastor vai apresentar os livros dele aqui. Se você quiser adquirir, você pode entrar em contato, o telefone dele está aparecendo aqui. Se você quiser contribuir com essa obra, com o ministério dele, esteja à vontade. Eu gostaria também que o pastor apresentasse o seu livro e desse suas considerações finais. Amém. Antes de apresentar o livro, rapidamente, o livro de Hebreus 10:16, ele diz assim, que eu porém escreverei as minhas leis em teu coração. Jeremias 36, versículo de número 26, diz assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, algumas indagações. Vamos fazer uma indagação rapidamente. Pode um pedaço de carne armazenar informação? Porque ele está dizendo assim, que eu vou te dar um coração novo de carne e dentro dele estará minhas leis. E agora não vai precisar mais de tábua, é dentro de nós. Mas pode um pedaço de carne armazenar alguma informação ao ponto de se lembrar depois de anos aquilo que aconteceu? Ou seria um coração agora um HD para guardar informação? Ou Deus estava se referindo a outra coisa quando ele falou de coração de carne? Porque a palavra coração é cardia no grego, lebá no hebraico. E a palavra coração de Ezequiel 36 não é nem cardia nem lebá. É nefesh, sentimentos, vontades, desejos, emoções. Aí Deus estava dizendo assim, eu vou colocar dentro de vós, mas darei um coração novo, eu vou tirar os maus costumes, darei sentimento novo, intenção nova, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de direção. Ou seja, eu vou converter vocês
através de um novo coração. Mas esse coração não era um coração de carne, porque não foi feito nenhum transplante ali. Então são essas coisas que a gente temos que perceber da forma que Deus fala conosco para a gente valorizar o sacrifício e o holocausto de Jesus. A gente percebe que Jesus não morreu pelo nosso corpo, mas sim pela nossa alma, pela nossa vida, porque o nosso espírito, nossa alma é eterno, o corpo não, vai se desfazer. Então, quando Deus fala isso, é porque tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser mudado. Hoje, quando nós aceitamos já Jesus, precisamos, se quem fumar vai deixar de fumar, roubar vai deixar de roubar, e a mudança de hábito, coração novo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estiveram conosco, ouvindo a gente, vendo a gente, participando desse momento da palavra do Senhor. Ao Leonardo, nosso irmão, Deus abençoe. Amém. Por abrir as portas aqui para a gente estar uma vez mais. Virei quantas vezes for preciso. Amém. E que eu estiver disponível, virei com muito prazer. Deus possa abençoar cada um dos pastores que estão conosco aí, estão nos assistindo, e que Deus possa abençoar. Aqui apenas são teorias e acerca daquilo que a Bíblia fala, porque o que a Bíblia fala não é teoria, a Bíblia, a palavra de Deus acabou. Mas o que a gente acrescentamos de nós, daquilo que a gente entende, são teorias. Então que Deus possa, eu espero que tenha sido benéfica para a vida daqueles que acompanharam, que Deus possa abençoar. Como nosso irmão Leonardo falou, eu sou pastor, sou escritor, tenho aqui meu primeiro livro, As Origens das Civilizações. Se você quiser adquirir, pode entrar em contato conosco aqui que a gente pode dar um jeito. As Origens das Civilizações vai contar da onde começou, da onde se iniciou a irrigação, a Eletropaulo, as construções civis, quais foram as primeiras? Será que as que tem hoje foram as pessoas que fizeram, os arquitetos hoje que são os inventores, ou alguém começou lá atrás na Torre de Babel, que foi a primeira construção civil? Então está aqui e você vai voltando, vai bater em Moisés, que vai bater em Abraão, que vai bater em Noé, que vai bater em Adão, que vai bater em Deus. Deus que é o iniciador de todas as origens da nossa civilização. Está aqui, se você quiser adquirir, entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de atender vocês. Tem aqui também os perigos do lado bom. Os perigos do lado bom aqui. Haveria alguma coisa boa, algum perigo quando alguém te faz alguma coisa boa? Olha que tem um monte. Nem sempre o que é bom, de fato, te fará bem. Às vezes as pessoas mal intencionadas usam o lado bom para fazer o que é mal. Os perigos do lado bom, se você quiser entrar em contato com a gente, entre em contato que a gente vai ter o prazer de atender você, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém, pastor. Eu gostaria de fazer só uma reflexão aqui, o pastor falou algo muito importante sobre coração. Quando você vai comprar um computador, você não compra só o mouse, você não compra só a CPU, você não compra só o monitor. Então eu queria fazer uma reflexão aqui, ó. Quando é falado sobre coração, a palavra de Deus é um conjunto. O seu cérebro, que é a sua mente, né? O seu coração e os seus olhos. Se a gente for trazer isso no exemplo que eu dei sobre computador, a gente pode falar que o nosso cérebro é a CPU, os nossos olhos é o monitor e o nosso coração é o mouse, que vai direcionar aonde você vai clicar. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para você entender. O nosso computador mortal, carnal, o nosso coração de carne, que nem o pastor falou, tem que estar afinado juntamente com o coração de Deus, ser assim como Deus considerava Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então nosso coração de carne tem que ser um coração moldado na palavra de Deus. A nossa CPU tem que ser dominada pelo Espírito Santo. Os nossos olhos vê somente o que agrada a Deus e o nosso mouse, que é o nosso coração, fazer o quê? Só direcionar a coisas que edificam a palavra de Deus e que traz Jesus para os nossos corações. Em nome de Jesus, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam. Esse vídeo estará disponível também no YouTube. Se você quiser curtir, você curte, você deixa seu like, seu joinha. Se você quiser se inscrever no canal também, é canal EBD em Foco no YouTube. Você pode se inscrever e você receberá notificações sobre cada programa, cada aula que a gente postar aqui. E agradecendo também a vocês que comentam lá no YouTube, vocês que comentaram hoje também, contribuíram com o seu conhecimento, com suas perguntas, que eu creio que edificou muito nossas vidas também, porque a sua pergunta na escola dominical dá um rumo
rumo para a nossa lição. Às vezes eu costumo fazer assim, eu venho até com um esboço pré-moldado aqui, mas chega na hora, o Espírito Santo de Deus vai tomando conta da nossa vida e a gente vai falando coisas acerca da palavra de Deus e mediante ao que você pergunta, a dúvida que você traz e o esclarecimento também que você pode trazer, pois todos nós estamos aqui para aprender juntamente com você. Desde já, eu juntamente com o pastor Eliseu Felipe, nos despedimos de vocês e espero que vocês assistam a gente no próximo programa. A paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, paz.